As ações da Ambev registram uma queda de 4% somente nesse último pregão, o que é muito acima do comum que a gente vê as ações da companhia. Isso acaba sendo um reflexo de uma denúncia em que uma associação fez para a cervejaria e que pode existir manobras tributárias na ordem de 30 bilhões de reais, maior inclusive do que o rombo e a fraude contábil que aconteceu na Americanas há pouco tempo atrás. Será que a história vai se repetir e a Ambev será que vai enfrentar os mesmos problemas? Assista esse vídeo até o final e saiba quais serão os impactos para a Ambev caso essa manobra tributária se prove verdadeira. Eu sou o Gabriel Bassulo, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like no vídeo, pois isso pode me ajudar a crescer e a espalhar essa mensagem para mais investidores. Se você é um investidor que não tem memória curta, vai se lembrar que algumas semanas atrás a Americanas divulgou uma suposta fraude contábil que levaria a um rombo fiscal na ordem de 20 bilhões de reais. E ainda assim, esse valor foi piorando um pouquinho mais à medida que as notícias iriam saindo, até porque as dívidas agora da empresa acumulam em mais de 43 bilhões de reais, o que de fato é uma situação muito caótica e que é muito difícil de fazer uma reversão diante de tantos problemas. Acontece que o temor que os investidores tiveram para as ações da Americanas pode agora se transferir para as ações da Ambev, principalmente porque existem pontos em comum entre os acionistas de maior relevância, formado pelo trio, né, da 3G Capital, que são os maiores bilionários do país, entre eles Marcel Telles, também o Sicupira, mas principalmente Jorge Paulo Lema. Então será que as mesmas práticas, né, de fraudes contábeis que foi encontrada nas Americanas também aconteceu na Ambev? Digo isso porque a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja soltou hoje uma nota, na verdade uma denúncia, em que leva em consideração manobras tributárias na casa de 30 bilhões de reais, que seriam acumulados nos últimos anos todos, e ainda assim levar em consideração impostos devidos tanto na esfera municipal, estadual, mas também na esfera federal. De acordo com a denúncia, a Ambev teria inflacionado alguns ingredientes que são utilizados no processo produtivo de refrigerantes que acontece lá na Zona Franca de Manaus. Só que ao inflacionar esses itens que são isentos de tributos, você geraria créditos tributários em outros itens que não são isentos. E por isso a empresa poderia compensar esses créditos em outras áreas, fazendo assim com que o seu lucro líquido fosse muito maior do que de fato ele deveria ser. Essa denúncia, caso se prove verdadeira, poderia de fato abalar bastante as estruturas da cervejaria. Mas por outro lado, a gente já vê que o mercado começa a se posicionar e entender que talvez não seja bem assim. O próprio relatório divulgado pelo BTG Pactual já defende a Ambev dessa situação. E é curioso porque o BTG Pactual foi justamente o banco que teve mais choque com a Americanas. Afinal de contas, uma das maiores dívidas que a Americanas tem é justamente detida pelo credor BTG Pactual. De qualquer forma, a denúncia ainda é muito recente e não há qualquer comprovação que a Ambev tenha feito essas manobras tributárias para ganhar mais dinheiro. Mas acontece que, se isso for provado como verdadeiro, a empresa obviamente seria muito impactada, mas aqui a gente pode entender que ela não seria impactada na mesma proporção do que a Americanas. Por isso, vamos aqui agora apresentar alguns dados que comprovam dessa tese mais resiliente e que podem fazer com que a Ambev não sofra da mesma intensidade de perdas, desvalorização e até mesmo de uma recuperação judicial igual a varejista sofre. Em primeiro lugar, nós temos uma posição de mercado muito mais consolidada na cervejaria. Afinal de contas, a Ambev já há muitos e muitos anos é grande líder do mercado, tem entre os refrigerantes, as cervejas e até o mesmo sucos, entre os mais vendidos do país, com marcas muito bem estabelecidas e de gosto popular. Acredita que entre as cervejas, a Ambev possui 60% de market share, e ainda assim entre as empresas mais consumidas em todos os estados brasileiros, como é o caso da Skol, da Brahma e da Antártica. Ou seja, isso já mostra uma vantagem competitiva muito forte, que mesmo que a empresa venha se provar como uma fraude contábil e que venha perder muito dinheiro a partir disso, ela tem capacidade de que no futuro ela continue produzindo muito caixa, tendo muito lucro para pagar qualquer eventual rombo fiscal que ela venha apresentar, justamente porque ela já faz parte do cotidiano brasileiro. Então é uma empresa que tem capacidade de recuperar esse dinheiro no longo prazo. Agora, em contrapartida, a gente não enxerga isso na Americanas. A Americanas estava lutando para ganhar market share. E na verdade, nos últimos anos, a gente via a competição se acirrando cada vez mais, com a entrada de empresas chinesas, entrada da Amazon, que cada vez mais vem se posicionando no Brasil, Mercado Livre, que vem ganhando muita participação de mercado, assim como outras empresas no Brasil que também já eram mais avançadas do que a própria Americanas, como é o caso da Magazine Luiza. Ou seja, o varejo, de uma forma geral, disputava para ganhar pouca participação.
é um ambiente muito mais competitivo, um ambiente muito mais aberto. Enquanto que em cervejas e refrigerantes, a Ambev é dona de uma posição de mercado muito mais forte e por si só já traz algo mais resiliente para a sua tese de investimento. E aqui nós podemos comprovar perfeitamente como que essa vantagem competitiva acaba se refletindo em condições financeiras muito mais fortalecidas. Pegando números, somente desde 2015, poderia ser até mais anterior, mas desde 2015 a empresa tem lucros bilionários, na casa de 12, 13 bilhões de reais, uma margem de lucro que mesmo que vem caindo um pouco diante de aumento de custos, também de mais concorrência por causa da Heineken, mas ainda assim é uma empresa extremamente lucrativa, uma empresa extremamente rentável e que acaba gerando lucros constantes ao longo de todos os anos. Então, imaginando que a empresa tem créditos tributários de 30 bilhões de reais e que você provavelmente poderia alongar, não precisaria pagar tudo isso à vista, poderia alongar essa situação, é uma empresa que somente com seu lucro poderia pagar esse rombo fiscal sem grandes problemas. O que é totalmente diferente das lojas americanas. A gente pode perceber que desde 2015 a empresa pouco apresentou de lucro. E agora, levando em consideração uma dívida de 43 bilhões de reais, como que você se tornaria solvente se nem mesmo a empresa que você possui dá lucro? E é curioso porque desde a década de 80, quando o trio de controladores comprou as lojas americanas, a empresa já tinha os mesmos problemas de lucro muito pequeno ou até mesmo de prejuízo em muitos anos consecutivos. Então aqui há uma diferença, há uma discrepância na posição financeira muito grande entre a cervejaria e a varejista. Além do mais, o modelo de negócio da Ambev é muito mais fortalecido até mesmo pela necessidade de capital de giro. E tem até mesmo alguns livros dos acionistas aí da Ambev que mostram como que eles aplicam a sua metodologia de negócios em cada uma das empresas que eles compram. E na Ambev isso ficou muito famoso, ficou muito clássico. Afinal de contas, a empresa alonga o máximo possível o pagamento para fornecedores, enquanto que ela continua vendendo suas cervejas, refrigerantes aos bares, supermercados, restaurantes e tudo mais. Então, ela tem uma necessidade para o capital de giro negativa, o que acaba sendo uma situação quase que exclusiva da Ambev em todo o país. Poucas empresas, para não dizer a única, conseguem fazer isso com tanta facilidade, com tanta força, igual a Ambev possui. O que realmente é o desejo de qualquer uma das empresas. Você ter um capital de giro negativo. É basicamente dizer que são os fornecedores que estão pagando cada uma das vendas. A empresa não coloca seu dinheiro nisso. Então, antes dela ter que pagar aos seus fornecedores, ela já fez a venda aos supermercados, aos seus clientes finais, e já com esse dinheiro já conseguiu pagar aos seus fornecedores e assim tirar o seu dinheiro para lucro. Ou seja, uma situação realmente que faz total sentido. E quanto maior a empresa vai crescendo, quanto mais a Ambev vai se espalhando pelo país, mais ela tem essa necessidade de capital de giro reduzindo, porque são mais fornecedores entrando nessa conta. O que é, na verdade, totalmente contrário ao caso da Americanas. Afinal de contas, a Americanas, para crescer, ela tinha uma necessidade por capital de giro cada vez maior, porque ela acumulava estoque, porque ela não tinha a mesma negociação com seus fornecedores. Então, o modelo de negócios da Ambev acaba também muito mais fortalecido e muito mais resiliente do que da varejista. Então, agora, se nós temos uma empresa que é líder de mercado, uma posição muito bem consolidada, uma empresa que gera muito lucro ano após ano, que tem uma condição financeira muito privilegiada, afinal de contas, ela tem uma dívida baixíssima, muitos dos casos, uma dívida líquida negativa, ou seja, tem mais caixa do que dívidas, e ainda assim tem uma necessidade de capital de giro negativa. Tudo isso corrobora com uma tese de que a empresa é uma baita geradora de caixa. Voltando às demonstrações financeiras da Ambev, a gente percebe que seu fluxo de caixa livre, que nada mais é do que quanto foi gerado de caixa, menos o tanto que foi investido em bens de capital, que seria aqui através do CAPEX, a empresa teve um fluxo de caixa livre que muitos dos anos até mesmo superou o seu lucro líquido. Ou seja, se o seu lucro já era muito bom, uma empresa que agora tem uma necessidade de capital de giro negativa gerou ainda mais caixa. Por isso a empresa tem uma distribuição de dividendos muito boa, muito sustentável. Isso também é muito diferente do que a gente via na Americanas, quando sua geração de caixa livre em quase todos os anos foi negativa. Então, por si só, já existe uma diferença de solvência, liquidez muito gigante, muito distante uma da outra. Por isso, mesmo se essa situação se tornar verdadeira, for comprovado manobras tributárias, a empresa tiver que pagar isso, ou que até mesmo já foi minimizado pelo próprio BTG Pactual, mas ainda assim é uma empresa que não precisaria cair na recuperação judicial para se recuperar, porque somente que através da sua geração de caixa ela conseguiria pagar totalmente as suas dívidas, totalmente a sua situação fiscal. Por isso, a Ambev não vai sofrer na mesma proporção do que a Americana sofreu, mesmo se for provado isso como algo verdadeiro.
Chegamos aqui agora ao final desse conteúdo, espero que você tenha gostado e ficado um pouco mais calmo com a situação da Ambev. E se você gostou aqui desse material, considere se inscrever no canal, dar um like no vídeo e até mesmo compartilhar esse material com algum amigo seu que já é acionista da Ambev, ou até mesmo para que esse seu amigo entenda a situação por trás dessa suposta manobra tributária. Espero que você tenha gostado e espero também você lá no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.